Tá, a gente está ao vivo. Boa tarde, olá pessoal, meus colegas servidores públicos, eu sou a Renata Ferretti. Sejam bem-vindos ao canal Gestão Pública Estratégica. No dia de hoje, nós vamos conversar com a psicóloga Thaís Coelho, Thaís Thaís Oliva Oliva, Coelho da Silva. A pessoa nunca aprende, né, depois de anos. verdade. Bom, hoje o tema da nossa palestra é sobre o assédio moral e os danos causados na saúde mental dos servidores públicos. Bom, o nosso tema é super importante, a gente teve uma ótima aceitação no Facebook quando eu fiz a divulgação, e eu até imagino quais são os motivos. Tá, você consegue explicar para a gente o que para a psicologia seria assédio moral? Uhum. Na verdade, é muito comum e muito difícil, muitas vezes, a gente diferenciar uma coisa da outra, porque existe o assédio. Rê, está me ouvindo? Tô aqui. Existe o assédio moral, que é o assédio efetivo, né? E existe o que a gente chama de relacionamento abusivo, porque a gente fala muito de relacionamento, a gente ouve falar muito de relacionamento abusivo a dois, né? Isso tem sido um tema super importante tratado e isso está ficando mais recorrente, as pessoas estão sabendo mais, mas também existe relacionamento abusivo dentro do trabalho. E o que é o relacionamento abusivo? Na verdade, o assédio, ele se caracteriza por frequentes comportamentos, né, de pessoas que estejam acima de você, que têm um poder hierárquico maior e que te colocam em posições inferiores e de humilhação, de desvalia, de desqualificação. Então, assim, são comportamentos de, muitas vezes, assim, de falta de respeito, de um excesso de agressividade, né, causada com a própria pessoa. Então, humilhação na frente dos outros, né, de pejorativo. Então, você está demorando muito para fazer qualquer tipo de coisa e aí um tom de voz também elevado, mesmo que o tom de voz não seja elevado, as palavras que são usadas para desqualificação, toda vez que você coloca a pessoa nessa posição de desvalorização, e são recorrentes fatores, né, você já pode considerar como um assédio moral, essa exposição excessiva na frente dos outros, onde você se sinta muito prejudicado, né? E você não consegue muitas vezes exercer seu trabalho. Quando você é cobrado por fazer uma tarefa que você não foi preparado para fazer, que você não foi qualificado para fazer, que você não tem as ferramentas para fazer, que você precisa assumir uma responsabilidade muito maior do que é o seu cargo, né? Então, é uma série de coisas que são colocadas, e, enfim, então essa sucessão de coisas, essas recorrências caracterizam o assédio moral. O que acontece muitas vezes é que a gente também, que as pessoas vivem um relacionamento abusivo, né? Que é pouco a pouco, os comentários ruins, né? A forma de a não consideração, de repente, a não considerar um fator de doença da pessoa, uma impossibilidade, acessar em momentos inoportunos de madrugada, né, ou fora do horário de trabalho recorrentes vezes. Então, esse tipo de coisa é caracterizado também. Então, você entende, para psicologia, isso ser várias vezes, não é apenas um único episódio que acaba caracterizando um assédio moral, é isso? Um comportamento isolado não dá para caracterizar o assédio moral, né? Um comportamento isolado que possa ter acontecido. Os danos que são causados é a recorrência, né, desses comportamentos. Então, se você teve um comportamento onde não foi bacana o que pode acontecer, não significa. Você pode ter tido, sim, um comportamento abusivo, né? Um assédio, mas isso não significa que você sofre o assédio recorrentemente, né? O que. Entendi. E, E Thaís, por exemplo, você como psicóloga, normalmente, o que você entende como sendo os maiores impactos para a saúde mental de um funcionário de modo geral, né? Primeiro, a gente está falando desse assédio moral que pode acontecer com qualquer profissional, qualquer independente da profissional. área onde ele trabalhe. O que, Pode falar.
O que costuma acontecer, Renata, é o seguinte: quando você começa a se sentir dessa forma, você é colocado nessa posição, você começa a se sentir, você sente muita insegurança, você sente uma maior ansiedade, você começa a ter, muitas vezes, você começa a ter dor de estômago para ir trabalhar, você acorda e você não quer levantar da cama, você não quer voltar para aquele lugar, às vezes você começa a suar, seu coração dispara, você começa a ter crises de ansiedade, às vezes crises de choro, crises de síndrome do pânico, você não quer voltar para o lugar, então muitas vezes o seu chefe te manda uma mensagem e ao pular a mensagem no seu celular você já começa a ter dor de estômago Na e tremedeira, palpitação. aquela palpitação de, ai, o que que vem, né? Então, às vezes não precisa ser seu chefe direto, pode ser de uma outra pessoa, né, que faça assédio, que você conviva, enfim. Então, esses danos, eles são danos muito comuns em pessoas que sofrem qualquer tipo de assédio moral dentro do trabalho, né? E o que gera é uma maior insegurança. Então, ela pode aumentar o sentimento de incapacidade, de insegurança, de inferioridade, de tudo dentro de uma pessoa, e a pessoa começa a entrar num ciclo que fica muito difícil ela sair. Então, todo o entorno dela começa a ser afetado. A vida familiar, a vida social, todas as outras coisas começam a ser afetadas, né? Se a gente considerar que a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, imagina qual é o tamanho do dano que isso causa você viver isso constantemente, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, você falou desses sintomas na hora que acontece uma determinada situação. Por exemplo, receber uma mensagem, você já tem esse nervoso, essa Uhum. azia, essa palpitação. Qual que é o impacto disso na vida do profissional ao longo prazo? Tá. Ao longo prazo, assim, são danos que muitas vezes, né, você acaba arrastando por anos, não dá muito para saber, você não tem uma. é, a gente não tem como determinar o que vai acontecer, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Existem pessoas que fazem terapia, que já têm um pouco mais de suporte emocional é, e acabam conseguindo levar para a terapia e lidar melhor com a situação. Não é que lidam bem, mas conseguem ter um amparo emocional um pouco melhor. O problema é que em casos extremos, a pessoa pode chegar ao suicídio, né? Então, assim, dizendo que por conta de um assédio moral, a pessoa se suicida, sim, porque o sentimento de inferioridade, o sentimento de incompetência, de desvalia, o sentimento que você tem e que começa a afetar todos os âmbitos da sua vida, e muitas vezes você entra numa depressão, você entra numa síndrome do pânico, sim, pode desencadear. Até porque a gente sabe que tem algumas síndromes que elas têm componentes genéticos, e o que pode acontecer é que o meio externo ajude ou não a desenvolver isso, né? Hoje, nós estamos num momento de pandemia, né, onde remotamente tudo é um pouco mais difícil também, né, porque o relacionamento remoto, a conversa remota, então nós temos as relações ficaram um pouco mais distantes, o que pode acontecer e agravar muito mais esse assédio, porque a gente fica muito mais tempo sozinho, né? Então a gente fica muito mais tempo nas nossas atividades, muito mais tempo nas nossas coisas. Então, é, o dano causado emocionalmente é grande, é bem grande, assim como todo relacionamento abusivo, né? Entendi. Então, por exemplo, para você como psicóloga, você acha que essa situação que a gente está vivendo agora da pandemia, da- de a maior parte dos profissionais estarem de teletrabalho, você de fato acredita que caso a pessoa já esteja tendo algum problema com relação, por exemplo, resultante do assédio moral, você acredita que isso pode então intensificar agora nesse período? Pode pelo fato de você estar mais isolado, né? E aí você fica com muito mais tempo, que foi o que aconteceu hoje aí, dando overview com a pandemia. Nós sempre tivemos diversos estímulos na nossa vida, né? Claro, eu sou psicóloga, sempre vou falar da importância da terapia, mas a gente sempre teve muito estímulo na nossa vida e pouco, talvez algumas pessoas, várias pessoas já com essa prática, mas pouco tempo de olhar para dentro, de começar a olhar as nossas próprias questões internas. Quando você vai para uma pandemia onde você precisa ficar 100% do tempo em casa e a maior parte do tempo
com você mesmo, com as suas próprias coisas, é claro que se intensifica. O sentimento de insegurança, ele aumenta, principalmente no momento de perder o emprego. E o que acontece, principalmente com o sentimento de assédio moral e esse momento de insegurança de perder emprego, é que a gente arrasta esta situação por muito mais tempo, porque a gente entende a necessidade de pagar as nossas contas, a gente tem comida, né, filho, muitas vezes para sustentar. Então, essa responsabilidade que a gente tem de manter a nossa casa, de manter o nosso emprego, de manter o nosso sustento, é que faz com que a gente aceite essas situações. E falando especificamente de servidores públicos, pior ainda, a gente pode conversar algumas vezes, né, sobre algumas questões que você trouxe e tudo mais. O servidor público, ainda mais por ter uma estabilidade que se tem dentro do cargo público, arrasta muito mais. Você fica anos e anos vivendo uma situação que você pode até achar que você acostumou, mas você não acostumou. Você só aprendeu a ter artifícios para enganar aquela situação. Mas aquilo vai se arrastando dentro de você. E aquilo vai minando as suas energias, vai minando as suas forças, vai minando a sua vontade. Então, isso é muito, muito, muito importante que seja olhado. Né? Eu tenho pacientes que já me trouxeram relatos de assédio moral seríssimos, e isso causa, assim, danos muitas vezes devastadores, assim, muitas vezes pacientes que me trouxe que não conseguia mais levantar para trabalhar, que começou a ter uma crise de pânico. Essa minha paciente, ela não é do Brasil, né? Ela é brasileira, mas está morando fora. E ela começou a ter crise de pânico sem conseguir levantar para trabalhar. Não queria, não tinha mais vontade, começa a afetar dentro de casa. Então, esse é um momento super importante de você realmente procurar ajuda. Entendi. Você acha assim, a pessoa, quando ela começa a ver que algumas coisas estão acontecendo na vida dela que já de alguma forma pode estar interferindo na qualidade de vida dela, na relação dela com outras pessoas, né? Porque não querer levantar para trabalhar, de alguma forma, acaba impedindo seus relacionamentos, até mesmo com seus familiares. Por exemplo, síndrome do pânico, como você disse, ou algumas situações que faz, tipo, é um alarme para a pessoa começar a buscar por profissionais, por ajuda. Sim, se você tem constantes crises de choro, se você percebe que você tem essas palpitações, esse ataque cardíaco, né? Que você percebe que tem situações que te inferiorizam, tem situações que você percebe você se autocriticando e se cobrando demais, você se colocando muito sempre num papel de que você não tem competência para fazer determinadas coisas. Se você começa a perceber que isso tem sido recorrente, é super importante você buscar ajuda. E veja, é muito importante a gente falar que feedback negativo, né, desenvolvimento não é assédio. Eu sempre falo isso para todo mundo. Deixa eu ver se eu lembro onde que a gente estava. Bom, a gente parou no quanto que isso vai se arrastando, né? Por conta da situação, principalmente nos servidores públicos, principalmente na necessidade de manter as contas. Então, o quanto que isso é completamente lesivo para a pessoa que vive, né? Então, você vai ficando no trabalho, no emprego, muito também por conta da instabilidade, sem ter para onde ir, sem conseguir pedir uma transferência, sem ter força para buscar outra coisa. Um redirecionamento de carreira numa altura do campeonato que você está muito fragilizado é quase impossível pensar. Porque, de fato, a pessoa começa a ficar muito sem saída. Né? Ela começa a ficar realmente, ela já está muito perdida e muito fragilizada com tudo que está acontecendo, muitas vezes que ela nem consegue identificar. Pensar em ter energia para redirecionar a carreira naquele momento começa a ficar ainda mais inviável muitas vezes, sabe? Começa a ficar uma coisa muito distante, né? Então, isso é bem complicado. Na verdade, eu acabei não falando, né? Não sei se a maioria das pessoas não conhece, eu e a Thaís, mas nós já somos amigas há muitos anos. Muitos anos. Nem sei, eu acho que tá, mas uns 7, 8 anos já. 7, 8 anos. E a por algum tempo, a gente morava juntos no mesmo apartamento, e aí foi muito,
e nesse período que a gente morou juntos foi super importante, porque a Thaís acabou me ajudando muito no meu processo. Como eu já disse no canal já diversas vezes, eu trabalho no judiciário há 14 anos, e eu já passei por muitas situações muito difíceis, e eu posso dizer assim que até antes de conhecer a Thaís, era um pouco difícil para mim conseguir identificar o que era assédio ou o que não era, ou às vezes era só um feedback negativo, como você falou anteriormente. Mas assim, quando eu olho hoje para trás, eu consigo identificar vários momentos dessa minha carreira pública que, de fato, eu estava em situações muito críticas, eu estava desenvolvendo alguns sintomas e até mesmo eu não percebia. Uhum. E eu, de fato, acredito, olhando para trás, eu, de fato, acredito que essas foram situações de assédio por gestores diferentes, por setores diferentes onde eu passei. Não necessariamente era o gestor ou meu chefe que assediava, isso teve algumas situações que eu posso perceber que a relação com a equipe era uma relação um pouco difícil, de não ser aceita pelo grupo, de ser boicotado o tempo todo ao longo do serviço, de não ter a disponibilidade deles de me ensinarem o trabalho e eu ficar sem conseguir trabalhar. Então, assim, até isso é um bom ponto para a Thaís explicar para a gente. Você entende que o assédio moral ele é apenas o resultado da relação entre o gestor e o funcionário, né, subordinado, ou isso também pode acontecer com, tipo, horizontal, um assédio horizontal? O assédio horizontal ele pode acontecer de diversas formas, né? E aí eu acho que passa também muito pelo bullying corporativo, né? E aí quando vem muito de colegas também pode ser que venha com essa conotação. O assédio ele não precisa ser a relação do gestor diretamente com você. É claro que quando é uma pessoa hierarquicamente mais alta que você, é pior porque o sentimento de inferioridade, de não poder fazer nada, é muito pior, né? Esse sentimento de você de sofrer retaliação por qualquer outro motivo. Então, isso é o grande fator também que prejudica muito essa relação de pessoas que estão em posições mais altas. Mas o assédio, ele pode vir lateralmente, de uma pessoa que por qualquer motivo, ela grite com você ou te inferiorize em qualquer momento perante aos outros. Isso não significa que ela precisa estar numa posição hierarquicamente maior que você, né? E eu acho que o que eu acho importante falar, e eu tenho falado muito isso no meu consultório, é da importância da gente ter responsabilidade emocional com as outras pessoas que trabalham com a gente, e por isso a importância da gente se conhecer, né, e fazer o nosso próprio trabalho para que a gente consiga estabelecer relações mais saudáveis, né, com os outros. Porque existe o assédio moral que a gente sofre, mas a gente também precisa entender que ponto que a gente já não fez assédio moral com alguém, sem perceber, né? E aí, olhando para a gente e para as nossas próprias atitudes, para as nossas próprias responsabilidades, de entender o que eu estou passando para o outro que é responsabilidade minha. Eu não tenho o direito de gritar, eu não tenho o direito de desqualificar, eu não tenho o direito de colocar uma pessoa numa posição de desvalia, né? Então, isso é muito importante. Claro, eu acredito na evolução de todos os seres humanos, e é por isso que é tão importante a gente se trabalhar para se conhecer. Porque eu, sendo bem honesta, em algum momento da minha vida eu já fiz isso. Porque na minha inconsciência, quando eu estava no meu processo terapêutico, em algum momento você já deve ter maltratado ou falado de alguma forma por recorrentes vezes com algum colega de trabalho ou alguma coisa assim. Então, é importante a gente olhar e ter humildade para mudar isso. Quando você também consegue se perceber, fica mais fácil de perceber as outras relações que você recebe e começar a colocar limite para você e limite para os outros. Isso é muito importante, né? Porque a gente fala muito de receber assédio, mas é importante a gente falar do quanto que a gente pode, né, ter a capacidade de Provocar, né? assediar, também provocar, Assediando. né? Eu vou te falar assim, de fato, o tempo todo, né, da minha vida profissional, e eu tenho certeza que você também, a gente está sempre tentando pautar os nossos relacionamentos profissionais sempre com bastante respeito.
eu sempre digo, assim, quando eu estou em cargo de gestão, eu falo para os servidores que trabalham comigo, assim, eu falo assim, ninguém tem a obrigação de ser amigo de ninguém, mas a gente precisa respeitar o outro. E nesse Uhum. ambiente tem que ser um ambiente de respeito, né? Porque ele é o mínimo que a gente pode esperar quando a gente levanta da cama, se arruma, pega trânsito, chega no trabalho, é que pelo menos a gente está sendo respeitado como profissional. Sem dúvida. E eu entendo que, por exemplo, você trouxe situações que podem ser consideradas como assédio, por exemplo, atribuir tarefas que não estão de acordo com a competência dessa pessoa. E aí, de alguma forma, com o passar do tempo, essa pessoa vai tendo uma sensação de frustração, de incompetência. E na maioria das vezes, não é que essa pessoa é incompetente, é que na maioria das vezes ela não teve o treinamento. E essa é uma responsabilidade do gestor. Completamente. Ser gestor é você ter uma responsabilidade muito grande nas suas mãos, porque uma função hierárquica, né, o quanto que uma hierarquia representa dentro da vida de uma pessoa, você muitas vezes o gestor pode adoecer uma outra pessoa sem nem perceber, né, que é esse caso. Então, como é que você pede para a pessoa fazer uma atividade onde ela não foi treinada, onde ela não tem tal competência e desde o início foi falado? Então, essa responsabilidade precisa ser pautada e precisa ser colocada. Faz parte da tarefa do gestor, e para mim, uma das principais tarefas do gestor é desenvolver pessoas. A minha experiência, né, porque eu também tenho experiência no corporativo, Sim, a minha experiência diz que quando uma pessoa não faz ou como uma pessoa não entrega, se você for ver a fundo e olhar, é porque ela não sabe como fazer, não é porque ela não é competente, é porque ela não sabe como fazer. E também é responsabilidade do gestor alocar as pessoas com as tarefas que elas têm mais habilidade, sim, né? que ela tenha competência para poder desenvolver tais habilidades. E se isso não acontecer, cabe ao gestor é, é, treinar, né, promover o desenvolvimento desse profissional, se ele de fato tem interesse de alocar determinada atividade para um determinado servidor. E aí, na verdade, eu vou até além de você, eu vou dizer que se um funcionário não está entregando um trabalho, a responsabilidade não é nem desse funcionário, caso ele não tenha sido treinado para isso, caso essa tarefa não esteja de acordo com as suas competências, isso é sim responsabilidade do gestor. É Sim. unicamente responsabilidade do gestor. Por isso que, na verdade, o que a gente tem que tentar buscar cada vez mais é desenvolver melhor esses gestores. E, por exemplo, esse é o que eu tento fazer aqui no canal, né? Tentar trazer sempre informações, quais são as responsabilidades do gestor público e o quanto essa parte de desenvolvimento da sua equipe diria até que seja mais importante. Agora, um outro ponto que é importante a gente trazer com relação ao funcionalismo público, você acabou já dizendo. A gente tem uma situação que é diferente do funcionalismo público da iniciativa privada, que é essa ideia de estabilidade. E eu posso dizer hoje, porque também ao longo dos meus 14 anos demorou para eu entender onde é que a minha algema pegava. Porque é bem aquilo que você falou, a gente às vezes está numa situação, o funcionário público, né, ele passou no concurso, na maioria das vezes ele não conhece nada daquele órgão, mas ele está tão vinculado àquele órgão, até nessa sensação emocional, que ele tem a estabilidade, então ele vai ficar lá para sempre, e ele acaba sendo alocado em determinadas áreas desse local, desse órgão que ele passou, mesmo que ele não tenha nenhuma habilidade para aquela determinada atividade, mas ele não consegue ver saídas para caso ele esteja numa situação ruim. Sim. Ou pior, às vezes ele está num órgão que não tem nada a ver com as suas competências profissionais, mas ele acabou escolhendo um concurso assim aleatoriamente ou por diversos outros motivos. Isso não é uma crítica, porque eu posso dizer, eu não sou nada do direito, eu tenho até uma birra assim, com relação ao direito. Eu trabalho no tribunal há 14 anos. E foi difícil até para mim começar a entender onde era o meu lugar. E antes de eu entender isso, eu sofria muito, porque eu não me encaixava. E eu, de alguma forma, eu também não era aceita em alguns setores, porque eu estava muito fora do que era esse próprio perfil. E eu entrava até numa situação de sofrimento, porque eu não sabia como sair, eu achava que eu estava presa. E
E é, e, é, Fala. e é a perspectiva mesmo, né? E a gente pôde conversar isso algumas vezes. Quais são as nossas algemas invisíveis, né? Quando você se vê sem saída e você começa a puxar aquele fiozinho da meada para saber onde está a sua algema invisível, é exatamente onde você vai ver onde te pega, onde você se colocou, que você fala, como é que eu vou fazer isso agora? Né? E aí, quando você está muito fragilizada, é mais difícil ainda você achar esse ponto de, peraí, aonde eu me coloquei, como é que eu faço para sair agora, porque é muito difícil ver perspectiva. A gente pôde conversar disso algumas vezes, e você sabe o quanto é difícil redirecionar uma carreira ou entender qual é o movimento que você quer fazer naquele momento, né? É, então, esse funcionarismo público, e lógico, sem crítica nenhuma, é o que a estabilidade é o que te traz a algema de não saber o que você pode fazer a partir daquele momento. Então, é como se fosse uma não é uma aceitação efetiva, né? Mas é tudo bem, não tem o que eu possa fazer. E aí você vai ficando e aquela situação vai perdurando durante anos e anos, né? E até talvez essa falta da perspectiva de haver uma mudança faz com que, na maioria das vezes, esses sintomas que, sei lá, o adoecimento, seja ele físico ou seja mental, ele vai aumentando ao longo do tempo porque você não está vendo muitas perspectivas. Eu vou dizer, por exemplo, às vezes é uma situação que acontece bastante com relação aos meus colegas. Às vezes, eu tenho colegas que eles estão em cargo de gestão, né? Eles recebem um valor a mais, uma verba extra para poder estar no cargo de gestão. Eu já tive situações assim diversas vezes, e na maioria das vezes essa situação não está boa para mim, mas além do salário, você está ganhando uma verbinha extra. E parece que se eu já tinha uma algema grande só de ter o cargo de carreira, por estar no cargo de gestão e às vezes ele não tá bom, às vezes eu tô tendo problemas com o meu chefe acima, porque pode acontecer, onde eu trabalho por ser tribunal, a gente sempre vai ter um juiz acima, às vezes essa relação não tá boa, às vezes esse profissional não tem as competências para ser o gestor, e aí, mas por causa desse valor a mais que ele ganha por mês, isso dá um peso tão grande no seu processo de tomada de decisão que ele, mesmo numa situação muito ruim, ele não aceita abrir mão dessa função por conta, às vezes, do valor, ou às vezes pelo status de estar no cargo de gestão. E aí esse profissional vai cada vez mais adoecendo e vai tendo, talvez não necessariamente ele sofra por alguma situação de assédio, mas essa algema ela acaba gerando problemas para esse profissional. Sem dúvida. E aí, por isso a importância da autorresponsabilidade sua nesse processo, por isso a importância de você se cuidar, por isso a importância de você pedir ajuda, porque você começa a entender qual é o preço que você quer pagar por isso que você está vivendo. E saber que a única pessoa que pode te tirar dessa situação é você mesmo. É você mesmo de dizer o basta, não é não quero mais, não vou ficar nessa situação. As situações podem ser difíceis sim, e eu entendo, porque também trabalho, também preciso do meu sustento, também tem várias outras coisas que a gente se preocupa, mas principalmente sem saúde mental e física, você não vai para lugar nenhum. Então, assim, qual é o preço que você quer pagar por aquilo que você está vivendo? O status, o cargo, o salário extra, né, a verba extra, o que te vale? Será que a longo prazo vale isso? É muito importante ter essa consciência para conseguir reavaliar. E é por isso que a ajuda é tão importante, porque como você falou, a gente teve diversas conversas ao longo dos anos que a gente já se conhece, que foram conversas muito ricas, né, daquilo que a gente vinha conversando e do que você vinha me falando. Então, isso é super importante, né? Essa tomada de consciência da sua situação e daquilo que você está vivendo e como que você se posiciona diante daquilo, né? E que, por exemplo, às vezes a gente não consegue perceber, né, que a gente está nessa situação. Às vezes, sozinho, a gente não consegue Não consegue. identificar essa situação. Por exemplo, eu, por muito tempo, tive você, que era minha amiga, e me mostrava algumas coisas, mas por muitos anos eu lembro que eu estava numa situação de reclamar muito, mas eu não conseguia encontrar saídas.
Então, por exemplo, eu acho que é isso que é muito da importância, às vezes, se você está numa situação que não está boa para você, que você não está se sentindo bem, mesmo que às vezes as outras pessoas não tanto estejam percebendo, mas você percebe que você começa a ter insônia, você está muito estressado, muito nervoso, às vezes tem problema de pele, conheço várias pessoas que falam, nossa, começa a ter problema de pele, às vezes queda de cabelo, às vezes situações tão diversas e, na verdade, ela não consegue perceber sozinha e, às vezes, a importância dela conseguir buscar por ajuda para que, então, ela consiga entender, às vezes, até que ela está passando por um processo de assédio moral. Sem dúvida, sem dúvida. E isso é super importante, assim, de você buscar ajuda, porque é, o assédio moral, muitas vezes, ele traz uma dúvida pra gente. Ele, assim como outros assédios, outras manipulações e outros relacionamentos abusivos, a gente começa a se questionar se você realmente sabe fazer aquilo ou se você não está com uma síndrome do impostor. Porque a situação é tão grave e ela é tão forte que você começa a olhar e falar, realmente, eu não sei fazer nada. Você começa a ter dúvidas sobre você e você começa a dizer, não, mas será que esse comportamento é normal? Eu acho que é normal e eu que não estou sabendo lidar. Então, as dúvidas sobre você e sua autorresponsabilidade de que você é responsável também por aquilo, porque você não sabe fazer e muitas vezes você mereceu, começa a ter na sua cabeça. E isso não é uma verdade, né? Isso não é uma verdade. E isso é importante. Não existe ser humano que não consiga desenvolver, não existe ser humano que não consiga. Claro, né? Tirando algumas exceções, seja por alguns problemas que existem mesmo, todo mundo é passível de aprender, a desenvolver. Existem habilidades, pessoas que são mais habilidosas em algumas coisas, existem outras pessoas que são mais habilidosas em outras. É importante a consciência da gente tomar, da gente ter essa consciência de responsabilidade, de desenvolvimento, de autorrespeito e de relacionamentos mais saudáveis. Você Sim. consegue, sim, estabelecer relacionamentos mais saudáveis na sua vida. O que você não pode, você não deve, é deixar de pedir ajuda mesmo que você não consiga identificar. A gente sabe que tem alguma coisa errada. Às vezes você não sabe aonde, mas você sabe que tem alguma coisa errada. Ou você está comendo mais, você está mais estressado, você está dormindo menos, você está tendo queda de cabelo, você está fumando muito mais, você está bebendo muito mais. A gente acaba indo para algum extremo para dar uma extravasada. Então, algo saiu do trilho. Algum excesso esconde alguma falta, né? O excesso esconde uma falta. Então, algum desequilíbrio. Então é importante olhar para isso. A gente sente quando algo não tá bem. Pode ser que a gente não sabe onde, mas a gente sente. Aí talvez, então, nesse momento, sentiu que alguma coisa não tá bom, mas a gente não tá conseguindo identificar, o ideal seria, de fato, buscar por alguma ajuda. Para buscar por alguma ajuda. Uma Uma terapia. terapia, com certeza. E isso é super importante, né? E às vezes, assim, buscar uma ajuda, muitas vezes buscar uma ajuda médica, né? Se você já percebeu que você está com um sintoma excessivo de ansiedade ou de excesso de medo, taquicardia, essas coisas, é importante muitas vezes também conversar com um psiquiatra, né? Existe muito estigma de psiquiatra e tudo mais, e que, não, gente, assim, o médico tem que ir lá, você precisa conversar, ele vai te ouvir e vai te direcionar para o melhor, né? Fazer um acompanhamento com terapia é super importante também, né? Então, é muito importante É, que você procure ajuda. eu vou dizer assim que ao longo no começo, né, quando eu entrei no tribunal, eu vim de uma multinacional e aí foi um choque muito grande para mim com relação à cultura. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que muitos dos meus colegas no tribunal, eles usam medicamentos. Uhum, E aí, num primeiro momento, aquilo me pareceu muito estranho. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a entender que aquela cultura que inicialmente, ou aquela condição do servidor público, que inicialmente para mim parecia ser muito melhor até do que existe da iniciativa privada, né? Por exemplo, não perde emprego. Eu falava, não, mas a pessoa não está preocupada, né? Não é possível que a pessoa vai ter algum problema ou uhum. psicológico por conta do trabalho, porque a situação nossa aqui no serviço público é muito melhor. E eu comecei a perceber que a própria cultura do serviço público, e aí eu vou dizer assim, por exemplo, da onde eu trabalho, que é o judiciário, que é extremamente formal, tradicional, que as relações, na maioria das vezes, elas acabam sendo muito impostas pela ideia da autoridade, e a cultura, o ambiente, o clima organizacional, ele era muito mais
doentio, negativo em muitos dos setores, principalmente quando a gente tem situações que o gestor ele não está preparado para assumir o cargo de gestão. E aí eu comecei a perceber que essa era uma situação, e ainda bem que a gente, de alguma forma, os meus colegas, eles estavam buscando por ajuda, que seja os psicólogos, a gente tem uma equipe de psicólogos no tribunal, eu uma vez até fui procurar no setor onde eu estava, tem o acompanhamento de psiquiatras lá no próprio tribunal, mas a gente sempre sugere que ele também vá procurar um outro profissional que ele tenha confiança que seja de fora. Sem dúvida. Principalmente no caso de um psicólogo, que sai um pouco do ambiente do tribunal. Do e às vezes trabalho. dá ele mais liberdade para poder falar de situações que acontecem. Porque às vezes a gente fica com medo de falar, por mais que, né, porque está dentro do nosso próprio ambiente profissional. Sem dúvida. E aí eu comecei a perceber isso com uma certa mais naturalidade. E é isso mesmo, por quê? Porque o processo terapêutico, ele só funciona quando a pessoa que chega para fazer terapia, ela tem plena confiança no terapeuta. Então, assim, um ambiente seguro, onde ela consiga falar dos medos, das inseguranças, das dores dela, é muito importante. Muitas vezes esse ambiente dentro do trabalho não significa que ele vai ser seguro. Porque por mais que existe uma ética e que sejam profissionais competentes, óbvio, claro, os psicólogos que estão lá competentes e tratando e tudo mais, pode ser que a pessoa não consiga estabelecer esse vínculo de confiança. Por estar dentro do ambiente de trabalho. Então, e eu sempre falo para todo mundo, terapia é empatia. Se você não teve, procura outra pessoa. Não tem nada de errado com o seu terapeuta. O que acontece muitas vezes é que a sua empatia, você precisa ter uma conexão com o seu terapeuta para conseguir falar de tudo isso, assim. Isso é o mais sagrado que você tem sobre você. Se você não confiar na pessoa que está te ouvindo, então essa relação não funciona. Então, na verdade, não está nem ajudando, né, não essa tá nem terapia. ajudando, exatamente. Você vai lá para continuar escondendo, né, as coisas, as dores. Thaís, eu fiz uma pesquisa antes da nossa live para tentar identificar qual que é a frequência que acontece, né, o assédio moral no Uhum. serviço público. Primeiro que eu achei muito pouca informação assim numérica, né? Uhum. Se fala muito até sobre assédio moral no serviço público. Eu acredito de fato que essa situação, por exemplo, estabilidade, porque as pessoas ficam muito tempo trabalhando no mesmo local, às vezes terem gestores públicos, né, pessoas com cargos de gestão, mas que não foram preparadas e acabam não conseguem desenvolver bem os seus funcionários e todas essas situações que a gente acabou conversando. Mas o que eu senti é que não existem muitos números. Eu encontrei, por exemplo, que a Controladoria Geral da União, ela fala que entre 2014 a 2019, quase tiveram 1.000 processos na justiça de servidores públicos que alegavam assédio moral. Mas eu, de fato, acredito até que esse é um número muito baixo, perto da quantidade de servidores públicos que existem no Brasil como um todo. Mas desse número de processos, 82% dos processos foram, de fato, assédio moral, quase 15% foram o caso de assédio sexual e em 3% aconteceram ambos, assédio sexual e assédio moral. Eu no site do Sinterajude, que é o sindicato que atende ao judiciário, eles fizeram uma pesquisa em 2007 que falou que 85% dos entrevistados alegaram que eles falaram assim, existe assédio no judiciário, mas 76% diz que passou por isso. Então já é um número bem alto, pensar que 76% de todas as pessoas que responderam aquela pesquisa, de fato já sofreram algum tipo de assédio no ambiente, já é um número alarmante. Em 2017 eles renovam, mas agora no Sindicato do Rio Grande do Sul, e eles continuam falando que 82% eles sabem que existe, e nesse caso eles falaram que 65% sofre assédio mensalmente. Então, de fato, são números bem alarmantes. Tudo bem que a gente está trazendo do judiciário, que por coincidência não é da minha área, né, da onde eu trabalho,
mas eu de fato hoje consigo ter bastante clareza essas situações porque isso acontece. Me fala uma coisa, impactos para a saúde mental do funcionário que passou por assédio moral e sexual é o mesmo ou é diferente? É muito difícil falar se vai ser como vai se manifestar na pessoa. O ponto do assédio sexual, ele ainda ele é mais grave ainda, porque a pessoa se vê muitas vezes também encurralada, mas de uma forma completamente diferente e completamente invadida, né? O assédio sexual, ele é uma agressão, não que o assédio moral não seja, mas ele é uma agressão ainda mais invasiva, né, da pessoa. Então, ambos são muito graves. E uma das coisas que podem acontecer em qualquer um dos dois é a pessoa, por exemplo, se ela sair do trabalho público, ela não conseguir nunca mais voltar para trabalhar em nada. O que acontece, né? Assim, Do é tão trauma? do trauma, é tão traumatizante que a pessoa não retorna mais, né? Então, a gente está falando de coisas muito sérias que precisam ser faladas e as pessoas ainda têm muito medo de trazer esses assuntos, né? Tanto o assédio sexual quanto o assédio moral, até até alguns anos atrás era considerado como corriqueiro, ninguém sabia direito o que era. Então, muitas vezes as pessoas sofriam, mas não sabiam que estava sofrendo isso, né? Muito, a gente Hoje se fala mais, né? hoje Hoje se a gente fala consegue mais. mais que tipificar qual que é a situação, uma ou outra, coisas que de fato eu também percebo. Antes, até se falava, mas acho que hoje a gente talvez tenha mais informação, então faz com que a gente consiga identificar mais que situações que já acontecem com a gente até um determinado tempo, de fato, se caracterizam. Sem dúvida, sem dúvida. E na época dos nossos pais, provavelmente, era há alguns anos atrás, meu pai é de 1945, e ele conta de situações que ele viu no trabalho onde era normal as relações desse tipo, né? Relações mais abusivas, mais agressivas, enfim. Então, existem uma série de coisas que são muito graves. E o assédio sexual, na verdade, ele é gravíssimo, né? Ele tem um poder de machucar, principalmente a mulher, de uma forma muito, muito, muito profunda, né? Onde a pessoa se sente completamente incomodada com aquilo, né? É muito desgastante ter que lidar com aquilo o tempo inteiro. Talvez algumas pessoas tiveram que passar por situações ainda um pouco mais delicadas, por não conseguirem até colocar a linha, né, do limite do respeito, muitas vezes porque também não se vem com saída, e aquilo gera um dano irreversível, sim, muitas vezes. O medo de viver a situação de novo, enfim. Então, ambos são muito delicados e podem gerar danos muito sérios. É, eu vou. Teve um dos lugares, no próprio Sintrajude, que apresentou essas pesquisas, ele traz para ele lista quais seriam os principais sintomas do assédio moral. Eu vou falar aqui para o pessoal poder saber. Angústia, crises de choro, mal-estar, dores generalizadas, palpitações e tremores, sentimento de culpa, perda de autoestima, diminuição do libido, insônia ou sonolência excessiva, depressão e ansiedade, alterações exageradas no peso, aumento do consumo de bebidas alcoólicas e drogas, e aqui cigarro, né, que a gente já falou, isolamento, tristeza, redução da capacidade de se relacionar, pensamentos e até tentativas de suicídio, cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho, irritação constante, alteração da capacidade de concentração e memória, disfunção do estado de alerta, pensamentos repetitivos, sentimento de revolta e fracasso, sede de vingança, tremores, tonturas, enxaquecas, dores generalizadas. Assim, muitas a gente conversou, né, ao longo Muitas. da nossa conversa, e é sempre importante que as pessoas fiquem atentas se elas estão sentindo algum desses sintomas, para que ele primeiro tente, né, identificar da onde seja a origem, e se de fato ele entender que existe
mal-estar com relação ao trabalho, tentar buscar ajuda para ver, né, se de fato está se caracterizando uma situação de assédio. Sem dúvida. E sempre pensar, né? Existe sempre uma saída, né? Primeiro que assim, ninguém tá sozinho, né? As pessoas que estão vivendo isso é muito importante falar que ninguém tá sozinho, você não tá sozinha, a pessoa que tá sentindo não tá sozinha e que sempre tem uma saída, por mais que você não consiga ver naquele momento, mas sempre existe uma saída, né? É importante só você querer olhar para aquilo, querer cuidar, querer se tratar, porque a sua vida mental, a sua vida física, né? Sua saúde mental, sua saúde física não vale nenhum tipo de dinheiro, nenhum tipo de trabalho, né? Às vezes a gente pode ouvir isso e falar, é fácil falar. Não, não é fácil falar. Mas é importante pelo menos olhar, né? E porque é importante, logo que identifica também que existe uma situação assim, essa situação ela precisa parar, né? Você precisa Porque primeiro também não estancar, porque, assim, claro, a gente consegue identificar, e aí eu vou dizer por mim, né? Eu consegui identificar que as minhas relações do trabalho estavam muito danosas à minha saúde, eu estava desenvolvendo diversos sintomas desses do qual a gente conversou, e eu tinha esse medo, sim, de deixar essa posição, que eu estava no cargo de gestão, ou de achar que não tinha um outro setor onde eu poderia trabalhar, e tem também muito dessa ideia da culpa, achar até onde, de fato, eu não estava sendo culpada por toda essa uhum, situação. E aí a importância de buscar por uma ajuda, uma terapia, um tratamento, mas o mais importante para mim foi também quando eu consegui abrir mão daquela situação, né? E abrir mão da função, e abrir mão, e sair do setor, e pedir para mudar, e às vezes ir na gestão de pessoas e explicar para eles do que está acontecendo, e pedir então para mudar de lotação. A gente tem várias formas de tentar de fazer alguma ação para que essa situação pare, e às vezes é importante também que o funcionário tenha o acesso ao setor de gestão de pessoas, para uhum. explicar o que está acontecendo também no ambiente, para que ele possa sair desse setor, mudar, ir para uma outra área, antes que situações mais graves aconteçam, né? Ou às vezes a pessoa pedir a exoneração porque ela não aguenta mais aquele local de trabalho, ou às vezes até tentar um suicídio, né? Que a gente sabe que é uma Pode em situação casos muito mais graves. drástica, mas pode de fato acontecer, e eu tive já algumas situações no meu órgão de suicídio que eu não estou falando aqui, que são casos de assédio moral no trabalho, até porque o meu órgão já logo tentou mostrar que não haveria essa possibilidade, mas a gente sabe que esse pode ser, sim, um dos resultados do assédio moral, então esse profissional ele precisa buscar por ajuda de todos os lados, em todos os lugares que sejam possíveis de ajudar. Sem dúvida, isso é o mais importante. Tá, quer mandar mais uma última mensagem? A Não, gente acho que a pode... gente falou tudo, né? Na verdade, te agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. Acho que esse é um tema super importante, um tema que a gente já falou durante tantos anos, né? Anos, É, tá. do assédio moral dentro, né, dentro dos servidores públicos. E é um tema muito importante de falar, é um tema que a gente vem conversando já, né? Como eu falei, há muitos anos, mas que ainda existe muito tabu para poder falar, né? Existem muitas barreiras e é super importante que a gente fale para que as pessoas entendam que não é só com elas, né? E quando você não se sente sozinho, dá mais acolhimento, você consegue ter mais força para buscar ajuda. Né? Buscar ajuda, qualquer tipo de ajuda nesse momento, nem que no começo pareça ser tão pequena, mas ela vai te dar força para ir buscar outras soluções e mais opções de ajuda. Sempre importante se abrir e tentar sair de, porque não é uma situação normal, né? A Não é gente uma precisa situação. entender que nós, como profissionais, nós queremos um ambiente saudável para poder trabalhar, nós queremos um ambiente com respeito, e isso é isso que tem que ser o normal em É qualquer exatamente isso. área profissional. E para a gente, né, que é o canal voltado para a administração pública, nós, servidores públicos, nós precisamos e temos direito a ter um ambiente saudável, um ambiente de respeito, e a gente precisa lutar por isso. Então,
fazer nós, né, como profissionais, garantir que as nossas relações são de respeito, né, o nosso comportamento com os outros são de respeito, e exigir que isso seja também dos nossos pares. Isso é muito importante, muito mesmo. Muito bom. Agradeço você imensamente, tá? Eu que te agradeço. Desculpa, né, por alguns probleminhas técnicos, Faz acontece, também parte, faz parte da tecnologia. Faz parte, E eu espero poder ter você de volta aqui no canal em outras possibilidades, para falar também de outros temas tão importantes. Bom? Com certeza, eu que te agradeço, adorei o convite, adorei a nossa conversa, Foi um ótimo. assunto que Foi eu bom gosto te ver. bastante. Bom te ver, Rê. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até mais.